Após uma noite repleta de emoção, Gillian se despede de seu namorado, Spencer, um astronauta prestes a embarcar em uma missão espacial. No dia seguinte, ela acompanha o lançamento do foguete e nota as janelas tremendo com o impacto. Algum tempo depois, enquanto ministra uma aula, Gillian é interrompida por uma ligação inesperada da NASA. Eles a conectam diretamente ao foguete, permitindo que ela e Spencer troquem algumas palavras. Mais tarde, ao preparar o jantar com sua irmã Nan, Gillian se distrai ao ver no noticiário que a espaçonave sofreu um acidente e, sem querer, corta o dedo. Nesse instante, Reese, um funcionário da NASA, chega à sua casa para buscá-la, informando que o destino dos astronautas ainda é incerto. Ao chegar à base da NASA, Gillian encontra Natalie, esposa de outro tripulante da missão, e as duas se abraçam em meio à incerteza. Minutos depois, a notícia tão esperada chega: os astronautas estão vivos. Descobre-se que, no momento da explosão, eles realizavam reparos fora da nave e perderam contato por 2 minutos, mas a equipe já trabalha para trazê-los de volta em segurança. Os astronautas ficaram à deriva atrás da nave por alguns momentos, até que a NASA virou a nave 180 graus para resgatá-los. Em uma grande tela, eles transmitem o pouso da nave para confirmar que os homens estão bem. Mais tarde, no hospital, Gillian observa o marido inconsciente, enquanto o médico confirma que seus sinais vitais estão normais e que ele não sofreu danos cerebrais, mas só podem esperar ele acordar. No entanto, o marido de Natalie, Alex, é um homem mais velho, e seu coração pode não suportar o estresse do acidente. Na manhã seguinte, Spencer finalmente acorda e fica feliz em se reunir com Gillian. Enquanto isso, Alex fala sobre o incidente enquanto dorme, revelando que eles viram algo antes da explosão. De repente, ele acorda e vê Natalie na janela antes de começar a ter uma convulsão. Os médicos correm para sedá-lo, mas isso acaba causando um ataque cardíaco. Por um momento, parece que ele está morto, mas os médicos o reanimam com um desfibrilador. Quando Natalie se vira, percebe que Spencer e Gillian também assistiram a tudo. Alguns dias depois, os astronautas recebem um prêmio durante um evento especial. Gillian conversa com Natalie, que comenta que é estranho seus maridos nunca falarem sobre o acidente, quase como se ele não tivesse acontecido. Após o evento, Spencer conta a Gillian que deixou o emprego de astronauta e aceitou um cargo executivo em uma empresa aeroespacial. Essa empresa fica em Nova York, então eles terão que se mudar para lá, o que surpreende Gillian porque Spencer odeia cidades grandes. Ela fica triste por perder sua amiga e seu emprego, mas concorda em fazer isso para apoiar o marido. Enquanto os casais conversam, Reese os observa de longe. Algum tempo depois, os alunos fazem uma pequena festa de despedida para Gillian. Naquela noite, os amigos do casal o surpreendem com uma grande celebração. Gillian percebe que Alex parece desconfortável e continua discutindo com Natalie. Ele a beija de forma agressiva contra sua vontade, mas quando ela o empurra, ele começa a tossir sangue. Desesperado, Alex corre pela festa procurando Spencer, mas de repente desaba e morre em cima de uma mesa. No dia seguinte, a NASA realiza uma coletiva de imprensa para discutir a morte de Alex. Os repórteres querem saber se isso está relacionado ao acidente espacial e se Spencer também está em perigo. Mas o médico da NASA assegura que todos os testes indicam que Spencer está perfeitamente saudável e que a morte de Alex não tem relação com a missão. Durante o funeral, Gillian tenta consolar sua amiga. No entanto, Natalie insiste em comentar sobre o comportamento estranho de Alex desde que voltou do espaço. Aparentemente, eles falavam com Alex todas as noites. E quando Gillian pergunta quem são eles, Natalie aponta para o rádio. Ela também diz que Alex está escondido dentro dela. Assumindo que esse absurdo é consequência do trauma, Gillian decide dar um tempo para Natalie ficar sozinha. Minutos depois, as luzes piscam e todos ouvem um grito. Gillian, Spencer e Reese seguem o barulho e encontram uma garota gritando ao ver o corpo de Natalie no chuveiro. Ela tirou a própria vida usando o rádio. Alguns dias depois, Gillian e Spencer estão se instalando em Nova York. Durante uma festa organizada pelo chefe de Spencer, Gillian se sente deslocada no meio de todas aquelas pessoas ricas que ela não conhece. Com o tempo, ela consegue fazer amizade com Shelley, a esposa do chefe.
Momentos depois, Gillian precisa de uma pausa porque está bêbada. Quando Spencer vai vê-la, ela finalmente pergunta sobre o acidente. No começo, ele se recusa a responder, mas Gillian insiste. Então, ele a leva para um lugar privado e começa a descrever como estava escuro e frio depois da explosão. Enquanto a toca e tenta animá-la. Ele diz que quase morreu naquele dia, mas pensar em Gillian o ajudou a sobreviver. O casal começa a se envolver contra a parede e depois continua o momento em casa. Gillian não gosta muito porque ele está muito bruto, algo que nunca aconteceu antes. No meio da noite, Gillian acorda sozinha na cama. Ela vai procurar Spencer e o encontra ouvindo o rádio, que está apenas com estática. Quando ela chama o nome dele, Spencer muda imediatamente para uma estação de música. Ele também pede desculpas por ser bruto, culpando o álcool. Depois disso, Gillian começa um novo trabalho em uma escola, mas não consegue tirar a sensação de que algo está errado. Spencer chega em casa tarde o tempo todo e eles quase não se veem. Algum tempo depois, na escola, Gillian faz um teste durante o intervalo e descobre que está grávida. No entanto, ela não fica feliz e continua sendo atormentada pela mesma sensação estranha. Uma noite, Gillian e Spencer jantam com o chefe dele, que fala sobre sinais misteriosos no espaço que os humanos não podem ouvir e sobre construir uma nave para encontrá-los. A maior parte da conversa é sobre coisas técnicas espaciais que Gillian não entende, o que a faz continuar se sentindo deslocada. Quando o casal tem um momento a sós, Gillian confessa o quanto se sente desconfortável perto dessas pessoas e comenta que Spencer não soa como ele mesmo quando fala de negócios. Ele fica perguntando se ela está escondendo algo. Então ela finalmente conta que está grávida e Spencer fica muito feliz. No dia seguinte, eles visitam um obstetra e ficam surpresos ao saber que terão gêmeos. Quando Gillian tem um momento a sós com o médico, ela confessa que após a morte dos pais tinha alucinações com os corpos dos entes queridos mortos, e às vezes até com o próprio. Com o tempo ela fez tratamento e melhorou, mas está preocupada que a gravidez traga isso de volta. O médico a tranquiliza dizendo que tudo ficará bem desde que ela tenha pessoas que a apoiem. Naquela noite, Gillian sonha com a morte de Natalie, mas vê seu próprio corpo no chuveiro. Spencer a acorda e a conforta dando-lhe um banho. Ele diz que os gêmeos serão tão lindos quanto a mãe e pilotos como o pai. A partir de então, Gillian começa a frequentar reuniões de um grupo de apoio para mulheres esperando gêmeos. Todas mencionam como seus maridos não fazem esforço para entender o que elas estão passando. Em casa, Gillian frequentemente verifica o rádio para confirmar que está tocando música e não estática, o que a deixa mais tranquila. Alguns meses depois, em uma loja de bebês, Gillian é abordada por um Reese muito nervoso. Ele explica que tem analisado os arquivos de Spencer e notou algumas peculiaridades, como o fato de sua assinatura ter mudado e os números nos novos exames médicos não baterem com os de antes da viagem. Gillian pergunta se a NASA o enviou e Reese acaba admitindo que foi demitido porque a empresa achava que ele tinha perdido a cabeça. Ficando assustada, Gillian tenta se afastar de Reese, mas ele a segue e revela que Natalie estava grávida quando morreu. Agora que tem a atenção de Gillian, Reese continua a falar. Os trajes de Spencer e Alex deveriam ter gravadores, mas aqueles 2 minutos estão em silêncio, sem contar que eles foram treinados para lidar com explosões. Algo aconteceu que os astronautas não estavam preparados. Reese pergunta se Gillian tem certeza de que Spencer é realmente seu antigo marido e entrega uma fita para ela. O momento é interrompido por um policial, que segura Reese enquanto Gillian foge. Em casa, Gillian ouve a gravação, que termina quando Alex e Spencer veem algo se movendo em direção a eles. Assustada, Gillian destrói a fita e joga no lixo. Algum tempo depois, Nan visita Gillian e ouve o que aconteceu. Não acha que elas deveriam contar para Spencer para que ele entre em contato com a NASA, mas Gillian pede que ela guarde segredo. Naquela noite, Spencer e as irmãs vão a um restaurante, mas Gillian não está se sentindo bem, e Spencer concorda em ir para casa. Mais tarde, no apartamento, Gillian não consegue dormir. Ela conversa com Spencer e descobre que Nan saiu para se divertir sozinha, mas não consegue lembrar a última vez que teve um momento especial com Spencer.
Quando Gillian pergunta se ele pensa em Alex e Natalie, Spencer insiste que eles devem deixar o passado para trás e seguir em frente para serem felizes. No dia seguinte, Gillian liga para Reese para pedir mais detalhes e descobre que Natalie também estava esperando gêmeos. Gillian tem um colapso enquanto explica que não sabe se o pai dos bebês é o Spencer antigo ou o novo. Reese não quer falar muito ao telefone, então eles combinam de se encontrar. Quando Gillian sai da estação de metrô, fica chocada ao ver Spencer se aproximando de Reese e precisa se esconder. Os homens conversam por um tempo e Spencer arrasta Reese para o café mais próximo. Reese consegue deixar sua bolsa cair para Gillian, mas antes que ela possa pegá-la, Spencer a pega primeiro. Depois Gillian volta para casa e briga com Nan, acusando-a de ter contado a Spencer sobre Reese. Nan jura que não fez isso e sai do apartamento irritada. Furiosa, Gillian joga um copo no rádio. Então ela tenta ligar para o hotel onde Reese está hospedado, mas a recepcionista diz que o quarto está vazio. Na próxima vez que vai ao trabalho, Gillian encontra uma carta de Reese com a chave de um depósito, pedindo para ela ter cuidado. Após o trabalho, Gillian vai ao depósito e encontra vários artigos de jornal sobre Spencer. Também há fotos tiradas por Reese enquanto seguia Spencer pela cidade e uma fita com o nome de Gillian. Quando ela pega a fita, a energia acaba e ela começa a ouvir alguém correndo pelos corredores. Assustada, Gillian começa a procurar desesperadamente a saída e grita ao esbarrar em alguém, mas é apenas outro cliente ligando a energia novamente. Quando chega em casa, Gillian assiste a fita. Reese aparece na tela dizendo que, se ela está vendo aquilo, significa que ele está morto. Em seguida, ele mostra uma análise da gravação do acidente. Duas linhas diferentes representam Alex e Spencer, mas há uma misteriosa terceira linha que, no início, parece estática. Reese conseguiu corrigir a estática e traduzi-la. Então, uma chocada, Gillian ouve uma voz alienígena misturada ao ruído. Ele tem certeza de que os corpos de Spencer e Alex foram tomados por alienígenas e que a nave que Spencer está construindo com a nova empresa trará mais alienígenas para a Terra. Os planos da nave mostram que ela terá 2 computadores no cockpit conectados entre si, o que significa que os gêmeos estão destinados a ser os pilotos. De repente, Gillian é surpreendida pela chegada de Spencer, mas, felizmente, a gravação já acabou. Spencer trouxe um filme para assistirem juntos. Quando está prestes a colocá-lo no aparelho, encontra a fita de Reese. Gillian o convence de que é apenas um vídeo com dicas de gravidez e Spencer a deixa de lado. Enquanto eles assistem ao filme, Gillian tenta perguntar para Spencer sobre o projeto de trabalho dele, mas ele apenas diz que era um contrato para um cliente e que não fez muita coisa. O casal adormece no sofá e Spencer sonha com a missão. Ele e Alex estavam trabalhando tranquilamente, quando, de repente, Alex começou a gritar por algo que estava se aproximando, deixando Spencer paralisado. Gillian acaba tendo o mesmo sonho, mas, quando acordam, Spencer diz que não sonhou nada. No dia seguinte, Gillian se encontra com Shelley, que lhe dá um remédio que pode forçar um aborto espontâneo. Shelley diz que vai parecer natural e ninguém vai suspeitar de nada. Quando Gillian chega em casa, ela hesita e acaba tendo um colapso, decidindo não tomar o remédio. De repente, ela vê uma imagem dos gêmeos e cai no chão com uma dor insuportável, achando que os bebês estão a punindo. Spencer chega e pergunta o que ela ia fazer com os bebês, fazendo-a perceber que os gêmeos se comunicaram com ele. Gillian tenta explicar que não ia fazer nada, mas Spencer a dá um tapa. Apavorada, Gillian tenta fugir, mas Spencer bloqueia o caminho, implorando para ela falar sobre isso. Nesse momento, ela sente outra dor forte na barriga, tão intensa que a faz cair da escada. Algum tempo depois, Gillian acorda em uma sala de operação e vê Spencer por um segundo antes de adormecer novamente. Na próxima vez que acorda, está em um quarto de hospital e Spencer diz para ela ficar em silêncio. Os bebês estão bem, então, por enquanto, eles vão esquecer os remédios abortivos. Mais tarde, quando não vai visitá-la, Gillian tenta contar que algo está errado e que Spencer está dentro dela, mas adormece no meio da conversa. Naquela noite, Spencer lembra a Gillian que se os médicos ouvirem sobre seus pensamentos sombrios, vão interná-la. Ele continua tocando sua barriga e dizendo que está ali porque eles são um só. Mais tarde,
Em casa, Nan encontra Spencer mexendo na bolsa de Reese e começa a suspeitar, mas ele a ataca. Enquanto Nan grita de dor, Gillian o ouve e desce correndo, encontrando sua irmã morta no chão. Porém, naquele momento, ela acorda no hospital. Achando que o pesadelo foi um presságio, Gillian foge do hospital antes que Spencer chegue. Ela pega um táxi, mas pensa que outro carro está seguindo-a, então sai correndo e pega o metrô. Durante a viagem, ela continua tendo visões de tudo o que aconteceu. Quando Gillian sai da estação, encontra Spencer esperando por ela e começa a correr. Spencer a segue imediatamente até em casa, mas ela se certifica de entrar no elevador sozinha. Ele entra no elevador ao lado e Gillian fica apavorada porque consegue senti-lo através das paredes. Quando chega ao apartamento, bloqueia a porta com móveis e verifica cada cômodo, mas não encontra Nan em lugar nenhum. Spencer empurra a porta até conseguir entrar e encontra Gillian colocando o rádio na água para tentar se matar. Ele grita com ela, tentando fazê-la mudar de ideia, mas tem medo de se aproximar por causa da água no chão. Nesse momento, Gillian vê pequenos ferimentos na mão de Spencer e lembra que Nan tentou se defender em sua visão, o que confirma que ele matou sua irmã. Quando ela o confronta, o homem finalmente admite que matou o verdadeiro Spencer e não antes de anunciar que vive na barriga de Gillian. Usando o poder que o conecta aos gêmeos, ele começa a puxar Gillian para perto dele. De repente, muita água começa a cair do teto porque Gillian ligou todas as torneiras do apartamento. Como está sentada em um banquinho, ela só precisa levantar os pés antes de finalmente ligar o rádio, eletrocutando Spencer. Enquanto todas as lâmpadas explodem acima deles, o alienígena sai do corpo de Spencer e entra no de Gillian pelos olhos, forçando-a a desligar o rádio enquanto Spencer cai morto. Alguns anos depois, Gillian está casada com outro piloto e vivendo com um novo nome nos subúrbios. Os gêmeos estão saudáveis e frequentam a escola normalmente, mas há algo sombrio sobre eles. Gillian diz que eles serão pilotos como o pai, e quando o marido tenta dizer que é o padrasto, ela o corrige dizendo que ele é o pai deles agora. The Astronaut's Wife, filme de ficção científica e drama de 1999. Você está no Flash Filmes. Te vejo no próximo vídeo, até mais.